Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Flávio da Igreja do Evangelho Simples. Essa é a videoaula 3. Hoje nós vamos falar do capítulo 1 de Apocalipse, do verso 9 ao verso 20. Embora nós devêssemos começar no versículo 9, eu percebi que esse comentário já foi feito na videoaula 2. Então hoje nós vamos começar do versículo 10. Acompanhe comigo a leitura. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui no verso 10 nós encontramos a expressão achei-me em espírito. Alguns dizem que João teve um sonho, mas eu acho muito pouco provável, senão a Bíblia estaria dizendo isso explicitamente. Para mim isso aqui foi uma experiência sobrenatural, uma experiência de arrebatamento, uma experiência onde João foi transladado e teve acesso a um lugar celestial, onde as verdades do Apocalipse foram reveladas a ele. Nós podemos observar na Bíblia algumas pessoas que tiveram experiências assim também sobrenaturais. Por exemplo, em Atos 10:10, nós temos ciência da experiência de Pedro recebendo a visão daquele lençol. Ali a Bíblia diz que Pedro entrou em êxtase e ele teve aquela visão maravilhosa, mas ficou no mesmo lugar. Em 2 Coríntios 12:2, temos a experiência de Paulo, onde ele foi transladado, foi transportado, arrebatado até o terceiro céu. Nessa experiência de Paulo, além dele ter uma visão sobrenatural, ele foi transportado para um outro local. E aqui, nessa experiência de João, me parece que além dessa experiência de transporte, espiritual, ele foi deslocado também no tempo, porque o texto diz: achei-me espírito no dia do Senhor. Alguns comentaristas divergem um pouquinho do que significa essa expressão no dia do Senhor. Alguns acham que de fato João foi levado para o último dia, como o dia do Senhor escatológico, o tempo da consumação, e ele teve acesso às informações do Apocalipse, no deslocamento do tempo. Alguns acham que essa expressão no dia do Senhor se refere apenas ao domingo, o dia da ressurreição de Cristo. Nós podemos encontrar na Bíblia, em Atos 20, versículo 7, em 1 Coríntios 16, versículo 2, referências ao domingo como o dia do Senhor, ok? Então, não importa se é o domingo ou se ele foi transladado também, não só no lugar, mas transladado no tempo, isso não altera o sentido do texto. O importante é saber que João teve uma experiência sobrenatural maravilhosa. No verso 11, fica claro aqui uma ordem de Deus para que João escrevesse tudo aquilo que ele estava vendo num livro. João não escreveu por acaso, João não simplesmente relatou por conta própria, ele recebeu uma ordem expressa de Deus. E aquilo tudo que ele estava escrevendo era destinado às 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós já falamos sobre isso, Há um propósito local, mas também há um propósito que transpassa todos os séculos. Cada igreja representa uma realidade espiritual que se aplica na nossa vida nos dias de hoje. Aqui no verso 12, nós temos um relato maravilhoso, onde João contempla a glória do Senhor Jesus. Vamos ler. Voltei-me para quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas.
Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A partir do verso 12, nós podemos ver os detalhes, as riquezas, os símbolos dessa visão maravilhosa que João teve de Jesus glorificado. Nós temos que começar aqui uma análise no verso 13, que fala de um semelhante a filho do homem. É claro que aqui é uma referência clara a Jesus, né? Essa referência, esse termo filho do homem, é um termo que já havia sido usado muitas vezes no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 7, verso 13, há também uma revelação, há uma visão para Daniel, onde é feita uma referência a Jesus como filho do homem, o filho do homem se achegando, se aproximando daquele que a Bíblia chama em Daniel de ancião de dias, que seria o Deus Pai. E esse termo, filho do homem, desde o Antigo Testamento é usado com referências messiânicas ao Messias. Então aqui é claro que o filho do homem, a qual a Bíblia se refere no verso 13 do capítulo 1 de Apocalipse, é Jesus Cristo. O mesmo Jesus que nos versos 17 e 18 diz: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Mais uma vez, Jesus reforça que ele é o alfa, que ele é o ômega, que ele é o todo-poderoso, a divindade de Cristo, e Deus tem o controle de todas as coisas. Jesus tem a chave da morte e a chave do inferno. Esse Jesus maravilhoso aparece aqui caminhando entre 7 candeeiros e com 7 estrelas na mão. Esses 7 candeeiros, vamos falar um pouquinho sobre isso. Algumas pessoas confundem a diferença entre candeeiro e candelabro. Candeeiro é uma lamparina, é um castiçal, é uma luminária de haste única. Candelabro é a menorá, é aquele símbolo de Israel, é um candeeiro de 7 hastes, podia ser também de 9 hastes, mas o candelabro já é um símbolo antigo do povo de Israel. Você pode ver em Êxodo 25:31, Zacarias 4:2, o candelabro já era usado há muito tempo, era uma peça que era utilizada no templo, especificamente no santo lugar, o candelabro. Mas aqui a visão não é de um candelabro, não é Jesus passando pelo candelabro, e sim pelo candeeiro, ou seja, são 7 peças, não é um candelabro de 7 braços, são 7 candeeiros diferentes, ou seja, são 7 igrejas independentes, reunidas, e a união entre essas 7 igrejas não se dava através de uma nação, de um povo, como era antigamente em Israel, mas sim a unidade dessas 7 igrejas estavam em Cristo Jesus. Aqui o próprio versículo 20 explica o significado dos candeeiros e o significado das 7 estrelas nas mãos de Jesus. O próprio texto explica. O versículo 20 diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das igrejas e os 7 candeeiros as 7 igrejas. Então, os candeeiros, fica claro aqui que são as 7 igrejas mencionadas no versículo 11, e as 7 estrelas são 7 anjos. A pergunta a respeito desses anjos: que seriam os 7 anjos da igreja? Seriam anjos de fato? Seriam seres celestiais ou seriam pastores dessas igrejas, líderes espirituais, pastores? É bem mais provável que essa referência aos 7 anjos seja referência aos 7 pastores dessas 7 igrejas. Por quê? Porque as cartas do capítulo 2 e 3 contêm repreensões que dificilmente seriam endereçadas a seres celestiais, a anjos, e sim a pessoas, a pastores. Por isso a interpretação mais comum é que seriam 7 pastores dessas 7 igrejas. A Bíblia fala aqui no verso 13 que Jesus tinha vestes talares. Vestes talares são vestes sacerdotais. E ele usava uma cinta de ouro, um cinto de ouro, que revela que ele, Jesus, era o sumo sacerdote que vai até a presença de Deus para obter o perdão dos nossos pecados. Esse é o significado.
A Bíblia também fala que Jesus se apresenta com cabeça e cabelos brancos. Isso denota a santidade de Deus, a divindade de Deus e a semelhança em divindade ao Pai. Lá naquela mesma visão de Daniel, no capítulo 7, no verso 13, que se refere ao Filho do Homem se aproximando do Ancião de Dias. O Ancião de Dias ali em Daniel é o próprio Deus Pai, e Deus Pai se apresenta dessa forma, com cabeça e cabelos brancos. Então aqui Jesus se apresenta de forma semelhante ao Pai. Aqui nós podemos ver um relato de Jesus com olhos de fogo. Olhos de fogo significa olhos de justiça, olhos de juízo sobre o pecado, a ira de Deus sobre o pecado. Jesus, o justo juiz. A Bíblia fala de pés de bronze polido, como bronze que tinham saído da fornalha, da purificação. Jesus, depois de tanto castigo, de tanta provação, ele foi glorificado. E aqui a Bíblia também fala que da sua boca saíam voz de muitas águas, muitas águas. É a poderosa voz de Deus, uma voz poderosa, uma voz retumbante, e também saía de sua boca como uma espada de dois gumes. Isso é uma referência clara ao poder e à força da sua mensagem, da mensagem do Evangelho de Cristo. É lindo perceber a glória retumbante de Jesus narrada através dessa visão gloriosa. O versículo 16 fala que Jesus, o rosto dele brilhava como o sol na sua força, o resplendor de Cristo. Que visão maravilhosa! Não poderia acontecer outra coisa, senão o que aconteceu no versículo 17. João diz: quando o vi, caía aos seus pés como morto. Isso aí é uma referência clara a João se prostrar em adoração ao Deus poderoso. Não tem como você chegar perto e ter acesso à glória de Deus e você não ser impactado no seu corpo, na sua alma, no seu espírito com a grandeza de Deus. Quem se aproxima do Deus Todo-Poderoso é fortemente impactado nos seus sentidos. E isso aconteceu com João, ele caiu aos pés de Deus e adorou. Aqui é uma mensagem muito grande, irmãos. Se essas 7 igrejas representam a realidade das nossas igrejas atuais, a realidade de cada um de nós, a realidade espiritual, nós temos um consolo aqui maravilhoso. Jesus, o nosso Jesus glorificado, o nosso Jesus que não está morto, que ele está vivo pelos séculos dos séculos. Esse Jesus que tem a chave da morte e do inferno, ele anda, ele passeia no meio das igrejas, passeou no meio das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, continua andando e passeando no meio das igrejas dos dias atuais. Ele anda e passeia nas nossas vidas. Esse Jesus está presente, ele não está morto, ele está vivo. Que Deus te abençoe.